Então, hoje a gente vai falar sobre algoritmos aleatórios, tá? O capítulo 5 do livro do Cormen. Então, quem quiser acompanhar pelo livro, vai abrir lá o capítulo 5, tá bem? A gente vai começar com um problema simples, bastante interessante. Digamos que você é a gerente do setor de recursos humanos de uma empresa, tá? E você está precisando contratar um novo, sei lá, um novo auxiliar para você. E você quer escolher naturalmente a melhor pessoa possível para ocupar aquele papel, tá? Você está querendo contratar um novo chefe do setor de marketing e, bom, você tem ali uma lista de candidatos que você recebeu de uma agência de empregos. Você ligou para a agência de empregos e disse: pessoal, estou precisando contratar um novo gerente de marketing e me manda uma lista de candidatos. Aí eles mandaram uma lista para você, tá ok? Na verdade, é assistente de escritório, tudo bem. E aí essa agência vai lhe enviando esses candidatos. Ele manda um por dia. Você entrevista a pessoa, tá? E aí você tem que decidir se você vai contratar essa pessoa ou não vai, tá? Se você decidir contratar a pessoa, você vai ter um certo custo, que eu vou chamar de custo de contratação, tá? Se você não decidir contratar aquela pessoa, ainda assim você vai ter um custo. Vai ser um custo de entrevistar aquela pessoa, tá? Você paga uma taxa lá para a agência de empregos e tem o seu próprio tempo de entrevistar a pessoa. Tem que entrar como custo, tá? Então tem dois custos importantes aí. Um custo fixo para cada entrevista que você paga e tem um custo que você pode ter ou não ter, dependendo se você vai contratar ou não. Tá? Para cada contratação que você faz, você tem um outro custo, um custo de contratação. Você vai ter que demitir a pessoa que tá naquele cargo, enfim, e pagar várias taxas para contratar. Oi, Jaime. No caso, por exemplo, se um dia eu posso continuar entrevistando ou não? Exatamente. No segundo dia eu contrato uma pessoa, tá? Mas como eu vou entrevistar N pessoas, tá? O pessoal, você disse: olha, eu quero 100 pessoas para entrevistar. E aí a agência está lhe mandando um por dia. E você está entrevistando, tá? Então, em geral, você vai contratar sempre o melhor que aparece, tá? O melhor que tiver. Então você recebe a primeira pessoa, você contrata ela porque já não tem ninguém ali, enfim, contrata ela. Não tem ninguém para comparar, então eu Então contrato ela para começar, tá? Enfim, aí você vai recebendo a segunda pessoa. Se a segunda for melhor que a primeira, você contrata a segunda. É parecido com o Sérgio Sorte. Não é parecido com o Session Sorte, não. Nesse aí você vai, bom, você tem que fazer uma comparação, tudo bem. Mas o nosso problema agora tá focado no custo de contratação e de entrevista, tá? Tem, que está embutido no custo de contratar. Quando eu falo custo de contratação, eu estou falando de todo o custo envolvido entre demitir, fazer a nova contratação e etc e tal, tá? Então são duas coisas, né? O custo de entrevistar por candidato, tá? Que é uma taxa que você paga à agência, tá? E o custo de contratar por candidato, que inclui custo de demitir, né? E a contratação você paga a própria agência, tudo bem? E a regra vai ser a seguinte: você sempre vai pegar o melhor candidato. Você quer ficar com o melhor candidato, então você vai receber os candidatos e vai contratando eles na medida que o melhor aparece, tá? Então, se o melhor aparecer logo no... Então vamos, tudo bem? O custo de contratar vai ser maior que o custo de entrevistar, tá? Então, a gente está assumindo, como eu já falei, que a gente quer contratar o melhor candidato. Até aquele momento, claro. Você não sabe o que é que vai vir, digamos assim. Senão você esperava o melhor e contratava só o melhor, tá bem? Então você vai entrevistando. Se a pessoa que apareceu é melhor do que a pessoa que está trabalhando, você demite quem está trabalhando e contrata quem apareceu. Essa é a dinâmica. Tudo bem? O problema aí é qual o custo dessa estratégia, tá? Quando eu falo custo neste problema específico, eu não estou falando agora custo computacional. Eu estou falando realmente o custo de contratação, tá?
Aqui o ponto não é o custo computacional, mas é o custo de contratação, tá bem? Então, que tal a gente rodar esse... Vamos considerar esse algoritmo, tá? Vou chamar de contratar o assistente. Hire Assistant. Então, oi. Você pode falar um pouquinho mais alto, Paulinho? Quando falou que o custo de contratação é maior que o custo de entrevistar, isso é para uma pessoa específica, né? Ou no geral, assim. O custo é fixo. O custo de contratar é fixo, R$100, e o custo de entrevistar é fixo também, R$10. Tá? Então, eu queria saber, né? Vamos dar um exemplo, beleza? Vocês podem, com 10 pessoas, vocês podem me dar um exemplo simples do que é que poderia acontecer com esse algoritmo específico que eu não descrevi ainda. O algoritmo é o seguinte, deixa eu descrever o algoritmo e vocês calculam o custo. O algoritmo é o seguinte, tá? Você tem um número N, que é o número total de candidatos, tá? Os candidatos, cada um deles tem uma pontuação que indica o quanto ele é bom. Digamos que isso aí ele chega lá já com o número dele, com a nota dele, né? A nota indica o quanto ele é bom e você assume que dois candidatos não têm notas iguais também, tá? Oi, Alice. Dentro do custo de contratação. O custo de contratação inclui demissão e contratação do novo, tá? Eu mencionei isso aqui. Aí é o custo de entrevistar, né? Tem o custo de entrevistar e o custo de contratar. São custos diferentes, tá? Então, cada vez que uma pessoa chega, você já paga aquele custo de entrevistar. Você pode pagar o custo de contratar ou não, tá? Por exemplo, digamos que eu recebo os N candidatos da seguinte ordem. O primeiro candidato é o melhor dos N. Eu tive a sorte do primeiro candidato ser o melhor. O que é que vai acontecer? Eu vou contratar esse, vou pagar o custo de contratação uma vez e depois eu vou pagar o custo de entrevistar para todos os outros, mas eu não vou contratar, tá? Mas você vai pagar também o preço do entrevistado primeiro. Exatamente. Então eu vou pagar N vezes o custo de entrevistar, Mas você acaba. mais uma vez o custo de contratar. Tá claro? Tá claro? Beleza. Então o preço do entrevistado é sempre N. O preço de entrevistar é sempre N, porque eu vou entrevistar todo mundo. Varia esse preço de contratação. O que varia é o preço de contratação. Quantas vezes eu vou contratar, tá? Também é no máximo N. Vocês podem me falar uma situação onde eu gasto N para contratar? Exatamente. Se eu pegar o primeiro menor que o segundo, menor que o terceiro, menor que o quarto, parará, aí eu vou contratar todo mundo. Contrato primeiro, demito. Contrato segundo, demito. Contrato terceiro, demito. É o pior dos mundos, né? Contrato todo mundo. Pode falar, Felipe. Esse é o algoritmo dado qualquer função max. Você define como é o valor do primeiro cara e itera sobre os demais. Se o segundo cara for maior do que se o cara atual for maior do que o outro, você define a variável de máximo para esse cara. Faz isso até chegar no final. Boa observação. Esse problema pode ser pensado como problema para calcular o máximo de uma lista. Tá ótimo. Isso Tá? lembra muito em sessions. Tudo bem, Alice? Isso lembra o Insertion Sort. Ainda bem que você está lembrando do Insertion Sort. Continue lembrando do Insertion Sort, não esqueça ele. Mas vamos falar desse algoritmo. O ponto aqui, pessoal, é que eu estou querendo calcular o custo não computacional desse algoritmo, mas o custo de contratação, tá? Tudo bem, quer dizer, esse é um ponto. Mas vamos primeiro analisar esse pseudocódigo. Vocês podem ler esse pseudocódigo, eu vou dar 2 minutos para vocês lerem aí em silêncio o pseudocódigo. Todo mundo leu?
Entenderam o que é que o algoritmo faz? O que a gente espera que ele faça, né? Tá ótimo. Você recebe o candidato que eu estou chamando de dummy, um candidato artificial que é super burro, ele é pior que todo mundo que vai vir, tá? E eu contrato esse cara para começar. Ele não... por enquanto ele é o melhor. E aí quem chegar primeiro vai ser contratado, tá ok? Só para não mudar a estrutura do meu algoritmo, tá? Depois eu vou e chamo esse de best. Vou chamando esse cara de best, tá? Verifico se o que chega em seguida é melhor que o best. Se for melhor, ele vira um novo best. E vou rodando esse for até acabar, tá? E guardo aí o best no final. Quer dizer, enfim, qual é o pior caso? Pior caso que a gente contrata todo mundo, a gente já viu, tá? Então isso ocorre se eles chegarem em sequência, né? Cada um deles é melhor que todos os anteriores, tá? A sequência crescente no caso, tá? Então o 1 vem depois do 2, né? A gente pode até enumerá-los, ao invés de ficar dando notas, a gente enumera os candidatos de acordo com o ranking dele, tá? O 1 vai ser o mais fraco dos candidatos, o 2 vai ser o segundo mais fraco e o N vai ser o mais forte, né, de todos. Oi, Paulo. Mesmo qualificação do best, o best não tem, né? Isso é uma coisa que eu estou assumindo que não vai ocorrer. Então eu estou assumindo que os candidatos são diferentes, tá? No sentido de nível. Os candidatos têm níveis diferentes. E para simplificar essa questão do nível, do ranking dele, eu enumero os candidatos de 1 até N em relação ao ranking. Ranking 1, ranking 2, até ranking N, tá? Então, como a gente já falou, se a gente contratar todos os N, o custo vai ser, né? NCI, vai ser O de NCI, NCH, tá? Onde CI é o custo de interview e o H é o custo, CH é o custo de hire, de contratar, ok? Então, só que como CI é menor que CH, isso é O de NCH, ok? Bom, a gente não tem controle sobre a ordem que os candidatos aparecem. Tá? Não tem controle. E a gente pode assumir que eles vêm na ordem aleatória. Tá? A gente não sabe exatamente qual é. Então, para cada candidato, eu vou atribuir um ranking ao candidato, que é a posição, né, do candidato no intervalo de 1 até N. Tá? Que é como é que ele está, né? O ranking do candidato I. Tá? É o nível dele, que é o número de 1 até N, tá? Onde I é o candidato que chega é o iésimo candidato da sequência que está chegando, tudo bem? Então, chega o primeiro candidato, ele tem ranking 1, que eu não sei qual é. Pode ser o melhor, pode ser o pior. Oi, Luiz. Esse audiência, como se conhece o custo de entrevista e o custo de contratação? Seria a ordem CHMCI. O custo já está fixado. Sim, isso está errado, isso está errado. Bem observado. Bem observado. Oi? Não, o Luiz está comentando aí sobre o custo, tá? O custo aí está se referindo ao quanto está sendo gasto, né? E o quanto está sendo gasto é O de ser, nesse caso específico, é O da soma. Isso está errado, tá? Corrija aí. É O de NCI mais NCH. Nesse caso específico, não é? Nem deveria. Isso não tem O, pessoal. Esquece O. Está tudo errado. Aí o custo é NCI mais NCH. Tá claro? Esse é o custo desse caso específico, tá? O custo é o que eu estou gastando para contratar, tá bem? Então, a gente não tem controle sobre a ordem que os candidatos aparecem. Como eu já falei, eles aparecem em qualquer ordem, tá? Em relação à qualidade dele, ao ranking dele. Então, eles vêm na ordem aleatória
E para cada candidato, o candidato 1 tem um rank 1, que pode ser qualquer número do intervalo de 1 até N. O candidato I tem um rank I, que é o número entre 1 a N. Tá claro? Tá. Então, em princípio, a ordem que a empresa de agência de empregos me manda os candidatos pode ser qualquer permutação entre as N fatorial permutações possíveis, né? Eu posso receber uma lista com as N candidatos de qualquer uma das N fatorial maneiras, tá ok? Então, quando você fala em análise probabilística de um algoritmo, nesse caso, né? O que é que eu quero? Eu quero analisar probabilisticamente qual o custo do meu algoritmo, tá? Então, eu tenho que primeiro fazer uma hipótese de como eu vou receber as entradas. Qual é a chance de cada entrada, tá? Nesse caso, eu tenho N fatorial entrada. Qual é a chance de cada uma ocorrer? Bom, eu tenho que fazer uma hipótese. Eu não sei isso, tá? Porque de repente é muito mais provável que determinada entrada chegue em relação a outras. Eu posso, por exemplo, assumir que as minhas entradas, né, as N fatorial, todas têm a mesma probabilidade, tá? Mas isso é uma hipótese, tá? Uma vez que eu assumo essa hipótese, eu posso calcular o tempo médio que eu vou eu posso calcular o custo médio desse algoritmo, tá? Ou seja, eu vou calcular a esperança, tá, do custo do meu algoritmo. Fala, Alice. Oi? Não. Nesse caso, você está vendo como? Eu não vejo como não. Para ver a maior probabilidade de cair no mercado específico. A maior probabilidade. Tipo assim, qual é a frequência que cai no certo? Não envolveria. Para você entender a frequência que uma determinada entrada aparece. Para determinar se tem uma probabilidade maior que a outra. Em princípio, não vejo como, Alice. Você veja, em geral, quando a gente fala de análise probabilística do algoritmo, eu tenho que fazer uma suposição sobre as entradas, tá? Eu tenho, nesse caso, quais são as minhas entradas? A minha entrada é o quê? Uma lista de N pessoas. Quantas entradas possíveis eu tenho? Não. O que é uma entrada para esse algoritmo? Vamos voltar para o algoritmo. Uma possível permutação da lista? Oi? Uma possível permutação da lista. Isso é uma entrada. Quantas entradas eu tenho? N fatorial. Agora, ou seja, eu tenho N fatorial possibilidades, tá? Então, se eu quero fazer uma análise probabilística, eu tenho que assumir algo sobre a probabilidade de cada uma dessas entradas aparecer, tá? Ou seja, eu tenho que assumir uma distribuição de probabilidades sobre as entradas, tá claro? Eu posso assumir, por exemplo, que elas vêm todas com a mesma probabilidade, elas têm distribuição uniforme, mas eu posso assumir outra coisa sobre elas, tá? Quando eu não sei nada sobre minhas entradas, eu posso também tentar descobrir algo sobre o jeito que elas aparecem. Então, para descobrir algo sobre o jeito que elas aparecem, eu poderia, por exemplo, tentar usar a lei dos grandes números, tá? Esperar chegar um monte de entradas e estimar a chance de cada uma delas usando a lei dos grandes números, tá? Ou seja, repetir o meu experimento de modo independente, identicamente distribuído, com essa distribuição que eu não conheço, e estimar o aparecimento de cada uma das entradas usando frequência. Porque se eu pedir à minha empresa, me manda uma lista, ela me manda. Aí eu me mando outra lista, ela me manda. Agora me mande 1 milhão de listas. Não sei se isso vai ser viável, nem se vai ser factível, mas digamos que isso seja, ela me manda 1 milhão de listas, tá? Aí eu posso ver qual a frequência que uma determinada lista aparece, tá? Isso vai ser mais ou menos a probabilidade dessa lista, tá? Tem muitos problemas aí no que eu estou falando. E o primeiro problema é quantas repetições você precisaria fazer para você ter uma boa estimativa via lei dos grandes números, tá? Porque se você tiver, por exemplo, uma lista de, sei lá,
50 pessoas. Tá? Não é muita gente não para uma entrevista de emprego, né? 50 pessoas não é nada absurdo. Tá? Quantas listas podem vir? Pode aparecer? 50 fatorial. 50 fatorial de que tamanho? Extremamente grande, tá? Então não é nada factível eu estimar a probabilidade dessas listas usando essa análise de frequência. Porque a chance de uma lista individualmente, em princípio, pode ser extremamente baixa, 1 sobre 50 fatorial, entendeu? Ou menos, dependendo da distribuição, entendeu? Então, estimar a distribuição pode ser algo pode ser inviável, usando a lei dos grandes números também. Mas é um método para fazer, análise de frequência. Tá ok? Então, tem duas vertentes de probabilidade. Tem a vertente frequentista, que assume que você vai estimar a probabilidade via esse tipo de estratégia. E tem uma vertente bayesiana, onde você assume que suas entradas têm uma distribuição específica, tá? Por exemplo, eu vou assumir que minhas entradas têm uma distribuição uniforme e vou tirar consequências disso, tá bem? Então, enfim, vamos para frente. Não quero, tá? Então, o problema principal, né, é calcular a esperança do meu custo sobre essa distribuição de probabilidade, tá? Ok, então vamos lá. A gente não conhece a distribuição de entradas, né? A gente não conhece, ou talvez a gente não possa modelar ela computacionalmente, tá? A gente, para a gente atacar esse problema, tá? A gente pode usar uma outra estratégia, que é randomizar dentro do algoritmo as minhas entradas. Tá? Deixa eu explicar isso aí para vocês, né? Então, assim, você pede uma lista à empresa, tá ok? Aí a empresa vai te mandar a lista de candidatos de acordo com a inscrição que eles chegaram lá na empresa, que você não sabe como é que foi, porque, né, quando foi anunciado, as pessoas foram lá de algum modo aleatório, se inscreveram, a empresa pegou e mandou essa lista para você, ok? Só que você quer ter uma garantia que o seu processo de seleção, aí você vai chamar os candidatos, certo? Você vai chamar como? Se você chamar os candidatos de acordo com a lista que chegou da empresa, você está sujeito àquela situação específica. Pode ser que a lista seja a pior possível, tá? Pode ser. E pode ser também que ela seja a melhor possível, tá? Mas você quer tirar essa dependência né, de não ter nada muito ruim nem nada muito bom. Aí o que é que você faz? Você recebe a lista da empresa, tá? E dentro do seu algoritmo você randomiza a lista. Fala alto, Luiz, por favor. Aquela parada que uma vez você explicou, parada assim, quantos embaralhamentos são necessários para você ter esse tipo de embaralhar para ter um bom embaralhamento das cartas? Não é isso que você vai fazer? Não necessariamente. O que eu vou fazer é o seguinte: ao invés de eu ficar dependendo da aleatoriedade que está vindo da lista, que é basicamente vem do fato das pessoas irem lá numa certa ordem, se inscrever para as vagas de emprego, né? Não importa a lista que vier, eu mesmo impor uma certa aleatoriedade dentro do meu algoritmo. Eu recebo a lista, seja ela qual for, e aí eu pego essa lista e faço uma permutação aleatória dela dentro do meu algoritmo para poder garantir que eu vou ter, digamos assim, garantia entre aspas, para poder nem ficar no melhor caso, nem no pior caso, ficar no caso médio, digamos assim. Melhor forma. Existe, não existe. Aleatório possível. Existe um algoritmo para distribuir essas pessoas de alguma forma mais aleatória possível. Sim, existe. A gente vai discutir isso já já. Como aleatorizar a lista,
Entendeu? Como você pode fazer para aleatorizar a lista, tá? Então, espero que isso esteja claro, né? Então, ou seja, resumo. A agência de emprego envia uma lista com todos os candidatos antecipadamente para você, certo? Tá? E aí você vai e a cada dia você pega um candidato aleatório da lista, tá? Considerando só os que não foram entrevistados, tá? Então, ao invés de você confiar na ordem que a empresa mandou, eu vou escolher aleatoriamente meus candidatos. Faz sua própria ordem. Você faz sua própria ordem. E você faz isso de modo aleatório. Com que objetivo? De evitar o pior caso, né, que você tem medo. Também você vai correr do melhor caso. Você vai ficar com um caso ali aleatório. E a pergunta é quanto é que custa o caso aleatório. Tá? Caso médio, digamos assim. Tudo bem? Fazendo isso, um paralelo realista. Vai eliminar. Isso. Paralelo. Olhar como se fosse uma forma. Exatamente isso. Como eu não sei qual é a distribuição da lista, certo? Eu vou impor que a minha lista vai ter distribuição uniforme, tá? E eu vou impor isso dentro do algoritmo, entendeu? Como eu não tenho conhecimento como é que é a minha lista, tá? Eu recebo uma lista qualquer e aí eu imponho que eu vou ter uma distribuição uniforme, sorteando uniformemente meus candidatos, tá? Comparando a lista que vem da empresa, o resultado da lista que vem da empresa, o custo, com o resultado das listas baseado na randomização mais o algoritmo com a randomização. Não, eu não estou preocupado assim com o que vem da empresa. O que vem da empresa pode ser até o melhor caso, tá? Isso foi a sorte. Eu não sei o que é que vai vir da empresa. O médio, quando você aleatorizar, vai ficar médio ainda, né? Se eu soubesse que as pessoas iriam formar a fila de emprego, né? A lista lá de modo uniforme, eu não precisava fazer esse algoritmo rodar desse jeito. Tá? Porque eu já sabia que as pessoas iam procurar lá de modo meio aleatório. Tá? Mas eu não sei. Então, como eu não sei isso, eu imponho que meu algoritmo produza uma distribuição aleatória dentro dele. Ele vai receber uma lista qualquer, não importa qual seja. Isso é irrelevante porque eu vou ter que, dentro do algoritmo, aleatorizar. Ele pode receber a lista de todo mundo ordenado de ordem crescente ou todo mundo ordenado de ordem decrescente. Depois primeiro passo, escolha uma pessoa aleatoriamente. Segundo passo, entreviste ela, né? Segundo passo, escolha outra pessoa aleatoriamente entre as que não foram escolhidas. Uniformemente. Tá claro? Claro? Ok. Então isso impõe uma ordem, uma certa distribuição nas minhas entradas. Tá? E isso se chama um algoritmo aleatório. Por que ele se chama algoritmo aleatório? Por que ele se chama aleatório, Felipe? Porque dentro dele tem uma componente aleatória. É só gerar números verdadeiramente aleatórios. Ah, tudo bem. Essa é outra história. Isso não é verdadeiramente aleatório, tudo bem. E a gente vai discutir um pouquinho disso, porque a gente não consegue realmente gerar coisas totalmente aleatórias, mas isso é suficientemente bom para a gente chamar de aleatório, tá? A gente chama de aleatório, tá? Então, o que é que torna um algoritmo randomizado? O que torna um algoritmo randomizado, tá? Então, se o comportamento do algoritmo for produzido por um gerador de números aleatórios, tá? Então vamos falar do que é um gerador de números aleatórios. O gerador de números aleatórios é uma função, tá? Tem dois parâmetros, que vai ser o intervalo, tá? A e B inteiros, que retorna um número inteiro R, tá? R está entre A e B, tá? De modo que cada um dos valores de R é igualmente provável. Tá bem? Bom, como isso é uma função, como está falado, esse algoritmo obedece uma regra, entendeu? Então, o algoritmo random, que pega A e B e retorna um valor,
entre A e B, de modo que cada R tem igual probabilidade de aparecer, não é aleatório, tá? Ele é chamado pseudo-aleatório, tá? Mas os números que aparecem, né, a sequência de números que ele gera, porque você roda ele uma vez, roda duas, roda três, roda quatro, etc e tal, essa sequência, tá? Ela parece aleatória, ela passa por testes que deixam isso com cara de aleatório, ok? Faz sentido o que eu estou falando? Por exemplo, vamos pegar um valor de A igual a 1, vamos pegar um valor de B, não, grande, pega o valor de B grande, 1 milhão, tá? Então, 1 milhão, 1 a 1 milhão. Então, se eu pegar um intervalozinho de tamanho 100, tá? Marcar esse intervalozinho de tamanho 100, tá? Quando eu rodo esse algoritmo uma certa quantidade de vezes razoável e conto quantas vezes o meu número aleatório caiu dentro do intervalo tamanho 100, por exemplo, o intervalo tamanho 100 pode ser entre o número 232 e 332. E analiso aí quantas vezes o meu gerador de números aleatórios caiu no intervalo 232 e 332. Tá? Quantas vezes vocês esperam que isso tenha caído ali? 100 sobre 1 milhão. Tá? Então isso é um teste de aleatoriedade. Por quê? Porque isso indica que esse gerador, apesar de ser determinístico, ele está tendo características de um processo aleatório. E se o processo fosse aleatório, o que o Rafael falou é o esperado. Você tem um intervalo de tamanho 100, né, de um universo de 1 milhão de possibilidades, né? Se você rodar a proporção de vezes que você cai no intervalo de tamanho 100 é 100 sobre 1 milhão, entendeu? Então isso é um teste de aleatoriedade. Na verdade existe um conjunto de testes de aleatoriedade que esses algoritmos passam, tá? E tem vários tipos de teste de aleatoriedade. Aí o algoritmo vai ser bom se ele passar um certo número de testes, tá? Ok. Vamos retomar um pouco o que vocês aprenderam em probabilidade, tá? Porque a gente quer calcular a esperança de um algoritmo. Primeiro, tá claro, pessoal, o que eu estou falando? Se eu pegar o algoritmo e der uma entrada e rodar ele uma vez, o que é que vai acontecer? Se eu der uma entrada para o meu algoritmo, o que é que vai ser a entrada desse algoritmo? Por exemplo, vamos voltar lá para o algoritmo original. Eu não falei como é que eu aleatorizei o algoritmo, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: um algoritmo aleatório, quando você dá uma entrada para ele e você roda ele, e você repete da mesma entrada e roda de novo, as duas saídas são diferentes. Tá? Podem ser diferentes. Tá? Por quê? Porque dentro do algoritmo tem um processo aleatório que roda. Não lembro qual é a definição aqui, né? O algoritmo é randomizado se o seu comportamento for determinado em parte por valores produzidos por um gerador aleatório de números. Então, dentro do algoritmo, tem um gerador aleatório de números que determina o comportamento do algoritmo, entendeu? Então, cada vez que você roda esse gerador aleatório, o resultado pode ser diferente. Tudo bem? Tá. Fazer uma retomada rápida de probabilidade de algumas coisas, tá? E uma técnica, porque a gente vai usar isso. Uma técnica poderosa para calcular o valor esperado de uma variável aleatória, tá? É escrever ela como soma de funções indicador, tá? Então, o que é uma função indicador? Uma função indicador é uma função indicador de um conjunto. Tá? Você tem um espaço amostral, tem um conjunto, e a função indicador desse conjunto ela vai ser 1 se o ponto está no conjunto e vai ser 0 se o ponto não está no conjunto. Tá? Então, por exemplo, uma função indicador do intervalo 232 a 332 é você dizer se o número que você está escolhendo ali aleatoriamente cai dentro desse intervalo ou não. Vai ser 1 se cair dentro e 0 se não cair. Ok? Então, um lema simples de mostrar é que se eu chamar de xa essa função indicador, tá?
1 para cair no 1 se x está dentro de A e 0 se não está dentro, não está em A. Então a esperança de XA é exatamente a probabilidade de A. Como é que prova isso? Né? Lembra a definição de esperança. O que é a esperança da variável aleatória? Valores da variável aleatória vezes a probabilidade desse valor ocorrer. Né? Então aqui eu tenho... dá para ver, né? Legal. Então aqui eu tenho o valor da variável aleatória, que está no conjunto A. Para todo x em A, o valor da variável xa é 1. Para todo ponto em A, o valor da variável xa nesse ponto é 1. Então isso aqui dá 1 vezes a probabilidade de A, mais 0 vezes a probabilidade de não estar em A. Ou seja, é a probabilidade de A. Claro para todo mundo? Tá ótimo. Então, vamos falar de um exemplo simples, que é o lançamento de uma moeda. Tá? Passa amostral é cara coroa. Head e tail. Então, a probabilidade de cara é 1/2. A probabilidade de coroa é 1/2. Tá? Então, vamos definir a variável aleatória como sendo sair cara. Indicador do conjunto saiu cara. Tá? Então, isso aí é 0 se não saiu cara e 1 se saiu cara. É o número de caras que saiu em um lançamento. Faz sentido, né? Então, quanto é que é a probabilidade de sair cara? 1/2. Então, quanto é a esperança dessa função indicadora? Também é 1/2. Tá? Por que eu estou fazendo esse exemplo baby, que é bem básico? Porque eu estou querendo usar essa mesma propriedade para estimar a esperança de n lançamento, do número de caras em n lançamentos de uma moeda. Vamos ver se vocês lembram, se vocês sabem isso. Qual é a esperança de você lançar uma moeda n vezes e saírem k caras? Desculpa. Qual é o número? Qual é o valor esperado do número de lançamentos, do número de caras em n lançamentos de uma moeda? Valor esperado do número de caras em n lançamentos de uma moeda. Hã? É uma binomial. Essa é a probabilidade. Não vai ser uma binomial, vai ser um número. Sim? Só que é a somatório do peso. É o somatório, nesse caso aí, de K de 1 até N, de N vezes, N escolhe K. Gostei, sim. A elevado a N, B elevado a N menos K. Sim, isso é verdade. Todo mundo entendeu o que o Rafael falou? Sim? Tá. Deixa eu falar aí, pai. Oi? Como é? Não deu pra ouvir a resposta, Rafael. Não deu pra ouvir. Tá, eu vou repetir o que o Rafael falou, mas eu vou repetir escrevendo, acho que é melhor. Então deixa eu abrir aqui o Shunon. O Rafael está fazendo a solução difícil e eu vou dar uma solução trivial. Mas eu gostei da solução do Rafael, claro. Deixa eu escrever aqui, eu acho que isso dá para escrever. Ok, dá para escrever. Então o Rafael está dizendo o seguinte, ó. Você tem N lançamentos de uma moeda, beleza? Então eu quero calcular o valor da variável aleatória x, que corresponde ao número de caras em N lançamentos. Tá? Quais são os valores que x pode assumir? Então a esperança de x pode ser o quê, né? Vai ser 0 vezes a probabilidade de x ser igual a 0. Mais 1, que é o valor de x, probabilidade de x ser igual a 1. Mais 2 vezes a probabilidade de x ser igual a 2. E blá 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 até n, probabilidade de x ser igual a n. Faz sentido, né? Beleza. Aí o Rafael está dizendo, ó, isso aqui é uma binomial. É uma soma de da distribuição binomial. E é verdade. Qual é a probabilidade de você ter exatamente k caras em n lançamentos? Ora, eu vou ter aqui n lançamentos, lançamento 1, lançamento 2, lançamento 3 até o lançamento n. Eu posso ter cara ou coroa em cada lançamento. Então o número total de possibilidades é 2 elevado a n. Porque para cada um eu tenho duas possibilidades. Aqui eu tenho duas, total 2 elevado a n, sequências diferentes de cara e coroa.
Quantas dessas sequências tem exatamente K caras? N escolhe K. Porque eu vou botar minhas caras em K lugares. Tá? Eu tenho K lugares que eu vou escolher para botar as caras. Né? Que no caso é N escolhe K opções. Uma vez que eu botei as caras, as coroas estão determinadas. As coroas vão ficar nos outros lugares. Né? Tá claro para todo mundo? Então, isso aqui é o que? É a chance de x ser igual a k. Beleza? Então, na verdade, eu vou escrever isso aqui como uma soma de distribuição binomial super complicada. É 0 vezes n escolhe 0 sobre 2 elevado a n, mais 1, n escolhe 1 sobre 2 elevado a n, mais blá blá blá, mais n escolhe n sobre 2 elevado a n. Tá? Hã? Vezes n. E aí, você sabe calcular isso? Hã? Eu não tenho dúvida que vocês vão conseguir calcular, beleza? Eu não tenho dúvida que vocês vão conseguir calcular, mas eu vou mostrar a vocês como é que calcula isso bem rapidinho. Hã? Não. Não era N vezes a probabilidade. N vezes a probabilidade. N vezes 1 meio. N sobre 2. Por quê? Quem falou aí? Eu. O problema é quem é eu. Que eu tô sem ver o... Hã? É o Pedro, professor. Quem? É o Pedro. Joia, Pedro. Exatamente N sobre 2. N vezes a probabilidade. Por quê, né? Agora vamos fazer a conta de outra maneira. Vou pagar isso aqui, porque eu vou começar... Ah, não, precisa pagar não. Legal, hein? Tá. Gostei. Então vamos fazer a conta de maneira simples, usando o que vocês aprenderam sobre esperança. Beleza? Então, seja x a variável aleatória que conta o número de caras em n lançamentos, tá? Então, a gente sabe que a esperança de x é isso, por definição, tá? Mas eu posso usar funções indicadoras, tá? Para simplificar minha conta. Como? Eu vou fazer o seguinte, para cada i, eu defino xi como sendo a função indicadora do 10º lançamento, tá? Se deu cara ou não deu cara, né? Ou seja, xi é igual ao indicador do 10º lançamento ser cara. Vai ser 1 se o 10º lançamento for cara e 0 se o 10º lançamento for coroa. Tá claro para todo mundo? Não? Tá legal. Então vou pegar aqui vamos pegar um exemplo. O exemplo é o seguinte. Cara, deixa eu trocar cara, coroa, cara e cara. Pronto. Esse foi o resultado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui o n é igual a 7, beleza? Aí eu vou definir 7 funções. A primeira delas é o indicador, tá? Eu vou chamar de x1 do primeiro lançamento. Então, quanto é que é o indicador do primeiro lançamento aplicado nesse elemento do meu espaço amostral? 1. Por que 1? Porque o primeiro é cara, beleza? E quanto é que é o indicador? E se eu trocasse de cara para coroa? 0, entendeu? Então, eu vou... Agora, ao invés disso, eu vou calcular o x4 desse cara. Quanto é isso? Coroa. x4 é o indicador do quarto lançamento ser, do conjunto formado pelo quarto lançamento ser cara. Hã? 0. Tá claro? Tá claro agora, né? Tá? Perfeito. Então, o que é que isso me indica? Isso me indica o seguinte, que x é exatamente a soma para i valendo de 1 até n de xi.
estou contando o número de caras que apareceu, tá? Então, né? Eu vou exatamente fazer isso. Eu vou calcular, né? X de 1 no meu resultado, mais X de 2, mais X de 3 até X de N. Isso vai ser o X. Beleza? Tranquilo? Pronto. Oi? X de N, que é isso aqui, ó. Isso aqui que eu escrevi. Ok? Beleza. E aí acabou a brincadeira. Por quê? Porque a gente já calculou a esperança de xi. Tá? A esperança de cada xi é 1/2. Né? Que é a probabilidade de dar cara no iésimo lançamento. Tá? E por outro lado, né? A gente sabe que a esperança de uma soma é a soma das esperanças. Lembra disso? A esperança de uma soma é a soma das esperanças. E aí acabou, porque a esperança do x vai ser a soma dessas esperanças aqui, todas iguais a 1/2. Portanto, a esperança de x é a soma, e variando de 1 até n, da esperança de xi, que é a soma de n vezes 1/2. Tá? Super fácil fazer desse jeito, né? Oi? Não é intuitivo porque, digamos assim, é a primeira vez que você está... Certamente não é intuitivo não, você tem razão, Luiz, mas é uma técnica que acaba ficando padrão, tá? Você dividir sua variável aleatória como uma soma de funções indicadores, porque, na verdade, funções indicadores acabam virando tijolos das variáveis aleatórias, entendeu? Então, você constrói as variáveis aleatórias como soma de funções indicadores. Na verdade, é mais que isso, pessoal. Existe uma maneira de você pensar a probabilidade e variáveis aleatórias, de certa maneira, escrevendo as variáveis aleatórias como combinações lineares de funções indicador. A gente já misturou com álgebra linear, né? E é uma mistura legal, entendeu? Porque, como a gente está vendo, é fácil calcular a esperança de função indicador. Tá? E a esperança é linear. Você espalha ela. Você tem uma soma, você espalha ela. Então, se eu pegar a minha função x e escrever ela como uma combinação linear de funções indicador, tá? Aí eu consigo calcular a esperança dela. Entenderam a ideia? Tá clara a ideia? Ou seja, se eu pegar o x aqui, eu estou falando uma coisa ainda mais geral. Se o x for alfa 1, x1, mais etc, mais alfa n, xn, eu consigo calcular a esperança de x. Vai ser o somatório de alfa i, esperança de xi, entendeu? Se o xi são função indicador, é fácil, porque eu calculo simplesmente a probabilidade de estar no conjunto. Tá? Que é a função indicador, a esperança dela é a probabilidade de pertencer ao conjunto, concorda? A gente fez essa conta. Tudo bem? Então, de certa maneira, alguns problemas complexos você consegue reduzir com essa estratégia a calcular a função que você quer calcular a esperança como uma soma de funções mais simples. E foi esse caso aí. De acordo que não é intuitivo, mas é uma técnica poderosa. Vamos dar uma pausa, né? E depois a gente volta para análise do programa de contratação, nova versão, tá? Então, agora, retomando o programa de contratação, tá? Então, vamos supor que os candidatos chegam numa ordem aleatória, tá? Chegam em alguma ordem, e eu vou denotar por x a variável aleatória que conta quantas vezes a gente contratou o novo assistente, tá? Como a gente já mencionou, o importante aqui é o custo de contratação, que é muito maior que o custo de entrevista. E o custo de entrevista eu já sei que eu vou entrevistar todo mundo, então eu já sei quanto é. A única coisa que varia aí é o custo de contratação.
E depende de quantas vezes eu contrato aquela pessoa, tá? Oi? No pior caso são N vezes, no melhor caso é uma vez só, mas nesse caso eu vou executar um algoritmo aleatório, tá? Então eu estou interessado no custo médio de contratação. Isso é o que eu estou interessado. Então a gente define as variáveis aleatórias x1, x2, xn, onde xi, né, é a característica do candidato I ser contratado, ok? Então essa é a variável aleatória xi, tá? A função característica do candidato I ser contratado, tá? O que é que eu quero? Tá? Eu quero calcular a esperança de x. Aí o que é que eu observo? Olha, x é uma soma de x1 mais x2 mais xn, concorda? Porque o número de contratações é exatamente a soma da característica do candidato 1 ser contratado, com o 2 ser contratado, com o 3 ser contratado, até o n ser contratado. Ok? Portanto, né, a esperança de xi... Oi? A característica seria que a nota dele. Não. A característica, volta aí, característica é uma função do espaço amostral. Quem é meu espaço amostral? A característica aqui é uma função do espaço amostral no 0, 1. Ou é 0 ou é 1. Então, quem é meu espaço amostral? Deixa eu até escrever isso. Então, característica xi é uma função do meu espaço amostral no conjunto 0, 1. Tá? Quem é meu espaço amostral? Essa é a pergunta. Se você não souber quem é o espaço amostral, aí fica complicado de entender a esperança e coisa e tal. Então você tem que ter bem claro quem é o espaço amostral. Quem é o meu espaço amostral? Não. Não. O conjunto dos valores possíveis que a função pode receber como entrada. Tá, e quem é o conjunto dos valores possíveis que a função pode receber como entrada? Essa resposta está correta. Hã? São todas as permutações. Todos os ordenamentos que você pode, né, realizar, né? Ou seja, isso aqui é o conjunto das sequências, vamos chamar assim de, sei lá, C1, C2, papapá, CN, né? Onde CI corresponde ao ranking do candidato que chegou no IES momento, né? Tá? CI é um número qualquer entre, né? É um número, né, de 1 até n e eles não se repetem. Ou seja, são as permutações de um conjunto de 1 até n, tá? Tudo bem? Tá claro que é meu espaço amostral, né? Então, se eu pegar uma permutação específica, o que é o meu xi de uma permutação específica? Sei lá, C1, C2, bababá, CN. Vai ser 0 se eu contratei o candidato CI. Ao contrário, vai ser 1 se eu contratei o candidato CI. E 0 se eu não contratei, tá? Contratei CI. E 1, não contratei CI. Tá? Pessoal, pergunta. Por exemplo, quem é x3 de... Digamos que a minha ordem seja 2, 4, 5, 1 e 3. 1. Por quê? Porque o 5 foi contratado. Chegou o candidato 2, eu contratei ele, porque foi o primeiro. O 4 eu também contratei, porque é melhor que 2. O 5 eu contratei, porque é melhor que 4. O resto não, tá? Então x3 aqui é 1. E x4 de 2, 4, 5, 1, 3 é 0. Beleza? Ok? Quantas contratações eu faço nesse processo? 3. 2, 4,
5 eu contrato, 1 e 3 eu não contrato, né? Então note que o X aqui, o número de contratações, ele é exatamente, eu assomo contrato 1 ou não, contrato 2 ou não, contrato 3 ou não, contrato 4 ou não e contrato 5 ou não e parou, né? Isso aqui é 1, nesse caso específico é 1, é 1, é 1 e o resto é 0, né? Tá claro, pessoal? É muito parecido lá com o número de caras. No caso, eu tenho essa computação. Se o X geral se calcular para todas as computações. Exatamente, o x também é uma variável aleatória. Então, o x também é uma função do meu espaço amostral no 0, 1. Dependendo da entrada que eu tenho, certo? Dependendo da entrada que eu recebo, eu tenho um número diferente de contratações. Lá, e para cada computação. Eu não vou fazer isso. Isso está sendo equivalente, Luiz, a fazer aquela solução do Rafael. Porque aí eu teria que calcular todas as permutações que tem, né? Exatamente. Entendeu? Que eu tenho exatamente. Eu não sei se você. Repete sua pergunta, vai. De repente entendi errado. X para cada computação. X. É verdade. Eu tenho que calcular x em cada permutação de entrada para calcular o x. Mas eu não preciso calcular xi porque eu só quero a esperança de xi. Eu não quero o valor de xi, entendeu? Para calcular o valor de x, tudo bem. Tem que calcular o valor de x em cada entrada, né? Tá? Mas o que eu quero é a esperança, tá beleza? Eu quero a probabilidade. Fala, Paulo. No caso, tem como nós somos recentes. Tanto o melhor caso pode ter vários. Quando a maior nota vem primeiro, mas pode ser qualquer outra computação. A maior nota vem primeiro. É mais provável da melhor nota, no melhor caso. É mais provável, o melhor caso, parecer do que o caso. Veja, eu estou interessado no caso médio. Eu nem estou interessado no melhor caso nem no pior caso. Estou interessado no caso médio, tá? Nessa análise. Tá bem? Nesse caso aí, o melhor caso, tá? Ou o pior caso tem a mesma probabilidade, tá? Qual é o melhor caso? O melhor caso é o mais forte, é o melhor candidato a aparecer primeiro, tá? Quantas opções você tem para isso? N menos 1 fatorial. Você bota o primeiro como sendo o melhor e o resto pode vir como for, que você não vai contratar mais ninguém. N menos 1 fatorial. Qual é a chance disso ocorrer? N menos 1 fatorial dividido por N fatorial. Beleza? 1 sobre N. Tá? Por outro lado, qual é a chance de estar no pior caso? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Você tem que botar o pior no começo, né? Aliás, o contrário. Não, o pior caso, deixa eu ver como é que é o pior caso. Hã? O pior caso só tem um, tem razão. O melhor caso é que N dá calcular, eu falei errado, tá bom? Ok. Mas eu não estou interessado nisso, Paulo. Estou interessado no caso médio, nesse momento, tá? Pessoal de casa, dá para vocês ouvirem as perguntas de quem está na sala? Não. Isso é um problema que a gente tem que resolver urgente, porque vocês ficam ouvindo pela metade. Tem que colocar uns microfones aqui na sala. E por favor, quem está na sala, fale como eu estou falando, bem alto, para o pessoal de casa poder ouvir, senão eles estão pela metade. Pessoal, propriedades úteis, né? Esperança de xi é a probabilidade do candidato I ser contratado. Então, se eu quero calcular a esperança de x, basta eu calcular ela como a soma da esperança de x1 mais x2 mais a esperança de x2 mais a esperança de x3 até a esperança de xn. Confere? Então, a grande questão é qual é a probabilidade do candidato I ser contratado. Beleza? É a esperança de xi. E quanto é a esperança de xi?
candidato I vai ser contratado se somente se ele é o melhor candidato entre os I-1 que chegaram até aquele momento. Concorda? Tá? Então eu tenho I candidatos que chegaram até o momento I e a chance de eu contratar o I-ésimo é que ele seja o melhor entre os I candidatos. Então, eu posso considerar, né? Isso pode ocorrer exatamente de 1 sobre I maneiras. Porque todos têm a chance de aparecer no último. O melhor pode aparecer em qualquer lugar com igual chance, com igual probabilidade. Inclusive no último lugar. Ok? Candidatos chegam em ordem aleatória. Tá? Candidato 1, 2 I chegam em ordem aleatória. Qualquer um desses I candidatos tem a probabilidade de ser o melhor. Tá? Eu quero que o I-ésimo seja o melhor. Então tem 1 sobre I a chance do melhor ficar no último lugar. Tá claro? Quando chegar todos embaralhados, qualquer candidato que eu posso pegar ali tem igual probabilidade de ser o melhor. Exatamente. Né? Outra forma de pensar é, eu boto o melhor no último lugar, tenho I menos 1 fatorial opções de ordenação antes, tá? E isso aí corresponde à situação onde eu contrato o I-ésimo. E sobre I menos 1 fatorial sobre I fatorial, que é 1 sobre I. Tá? Então quanto é que é a probabilidade de contratar o candidato I-ésimo? 1 sobre I. Beleza? Tá? Então quanto é a esperança de XI? 1 sobre I. E quanto é que é a esperança de X? É a soma de 1 mais 1 meio, mais 1 quarto, mais 1 terço, mais 1 quarto, até 1 sobre N. Tá? Esse cidadão aqui se chama série harmônica. Essa soma se chama série harmônica. Série harmônica. Tá? Quanto é que vale isso? Né? Isso vale ln, praticamente. Tá? Mais O de 1, uma coisa que é menor do que o constante. Tá? Ou seja, se eu fizer a diferença, isso aqui decresce, vai para 0. Tá? Tá bem? Hã? Se eu fizer a diferença disso aqui, isso aqui vai para 0 mais rápido que um constante. É O de 1, né? Essa diferença aqui é O de 1, tá? Para qualquer constante que eu pegar, a partir de um certo momento, essa diferença é menor que essa constante. Entendeu? Eu posso até estimar quanto é que é a constante. Tá bem? Ou seja, praticamente a soma, essa esperança aqui, é ln, entendeu? É muito perto de ln. ln de n. Tá? Então, quanto é que é o custo de contratação? É Ozão de ln de n vezes cn. Hã? Oi? Como é que é? Não é teorema mestre não. Isso aqui é simplesmente o fato de que a esperança de x é essa soma, beleza? Tudo bem. E essa soma é ln mais um Ozão de 1. Tá? Significando o quê? Significando que a soma para ir, né? Se eu pegar ln de n menos a soma para i variando de 1 até n de 1 sobre i, isso aqui é menor que uma constante para qualquer constante maior que 0, chama de epsilon. Tá? Menor que epsilon, para todo epsilon maior que 0, existe um certo n0, tá, o que n maior ou igual que n0, isso vale. Tá? Essa função aqui é O de 1. Entendeu? Tá claro? Essa é uma função que depende de n. Ou seja,
ln somatório de 1 sobre n é praticamente igual a ln de n. Isso aqui é bem próximo da ln de n, entendeu? Tá? Essa soma. O pior caso é NCH, pior caso, né? O algoritmo randomizado, quer dizer, esse algoritmo, se eu assumo que a minha sequência está chegando com distribuição uniforme, tá? Então, o custo médio vai ser CH ln de n, que é muito menor. Muito menor, tá? Se n for 10 elevado a 1000, bem que não existe 10 elevado a 1000 pessoas, mas se n for 1000, tá? Então o custo aqui é 1000 vezes CH e o custo aqui é 3 vezes CH, porque ln de 1000 vai ser quase igual a 3. Na verdade vai ser uma coisa, enfim, perto de 3. Fala, João. Oi? Distribuição uniforme é a distribuição que todos os resultados são igualmente prováveis, tá? Então isso é o que vocês viram lá no curso de probabilidade. Vamos lá. Próxima pergunta. Nenhuma? Beleza. Tá? Aí, o que a gente faz? Ao invés de eu assumir que a entrada ela tem uma certa distribuição, eu resolvo meu problema pegando qualquer entrada e impondo essa distribuição, conforme a gente já observou, tá? Então, nova versão do problema de contratação. Para qualquer entrada que você receber, tá? Bom, deixa eu ver aqui. Para qualquer entrada dada, o número de vezes que contratamos um novo assistente será sempre o mesmo, tá? Dependendo somente da ordenação dos rankings dos candidatos. Ou seja, eu vou ter uma entrada qualquer, aí eu vou contratar um novo assistente. O número de vezes que eu contrato um novo assistente depende da ordenação dos rankings dos novos candidatos, tá? Algumas ordenações têm alto custo de contratação e outros terão baixo custo, perfeito, tá? E alguns podem estar no meio, tá? Então, o que é que eu quero falar para vocês? Quero falar como é que a gente faz, como é que a gente muda o algoritmo para ele ficar, digamos assim, com um custo médio ali de ln de n vezes CDH, tá? Então, o que é que a gente faz? A gente recebe qualquer entrada, tá? A gente não entrevista ele nessa ordem, a gente permuta aleatoriamente essas entradas, tá? E a aleatorização agora está dentro do algoritmo. Recebeu a entrada, dentro do algoritmo permuto a ordem, tá? E aí cada vez que eu executo, eu posso ter uma permutação diferente, tudo bem, tá? E um custo diferente, tá? Mas nenhuma entrada específica vai provocar o pior caso, tá bem? Se eu pegar uma entrada qualquer, meu algoritmo pode até ter o pior caso, mas não foi provocado por aquela entrada, foi provocado pela aleatorização que eu estou gerando. Mas na média, o meu custo vai ser n ln de n, tá? Então como é que é a versão do Hire Assistant randomizada? Primeiro eu pergunto a lista de candidatos e depois eu rodo o Hire Assistant, tá? Simples assim. Aí a pergunta, bom, e eu acabei de provar que o custo esperado do Randomized Hire Assistant é isso aí, é CH vezes ln de n. É O disso, né? Ok? Dúvidas? Não? Tranquilo? Tá. Algumas observações, tá? Nesse algoritmo,
eu tenho uma etapa que está descrita na linha 1, que é permutar aleatoriamente a lista de candidatos. O Hire Assistant está descrito anteriormente. Já expliquei como é que funciona, tá tranquilo. Mas eu tenho que dizer para vocês agora como é que a gente permuta aleatoriamente uma lista de candidatos. Tá? Como é que vocês podem fazer isso? Alguma ideia? Porque vocês têm que fazer isso na prática, entendeu? Chega uma lista, então vocês têm que chamar um algoritmo que permuta essa lista uniformemente. A entrada é a lista, que é o conjunto no caso, e a saída é uma outra lista, mas de modo que cada ordenação tem probabilidade de 1 sobre n fatorial. Isso do código provavelmente eu não vou saber fazer. Hã? Isso do código provavelmente. Sim, mas você tem alguma ideia para fazer isso? Qual? Tudo bem, você pode importar a random. Aí eu criei uma lista vazia, que vai ser a minha nova lista. Tá? Enquanto a lista que foi dada como parâmetro não foi vazia, eu escolho um cara aleatoriamente e adiciono esse cara, removo ele da lista e adiciono na minha nova lista. Tá, não, ótimo, gostei desse algoritmo. Então o Felipe está propondo o seguinte: eu tenho uma lista de 1 até n, tá? Para simplificar, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar, certo? E vou rodar um random de 1 até n, né? Selecionar um elemento, né? Com probabilidade uniforme de 1 até n ali. Pego esse elemento, guardo numa lista vazia, né? E vou repetindo isso, né? Com os que sobraram, tá? Rodo agora o random para os que sobraram, tá? Tem alguns problemas aí, né? O primeiro problema é que você pode ter repetição nisso, né? Você pode rodar o random e ele Remove da lista. sim, mas quando você roda o random é de 1 a n de novo. Não. Método choice. Você dá como argumento para ele Não, calma, sem ser método choice. A gente não tá, o que a gente tá. Então se ele tiver na nossa nova lista, pule e faça de novo. Aí ele pode ficar infinitamente rodando esse. Certo? No final, você tem que garantir que o resultado tem probabilidade uniforme, certo? Então, é quase isso que é feito na prática, é quase isso que é feito. Eu vou explicar, não vai ser muito diferente disso, só tem uma pequena modificaçãozinha. Tá? Oi? Como é? Dessa forma não seria uniforme. Não, eu vou discutir o problema dessa forma logo em seguida. Deixa eu explicar primeiro um método chamado permutação por prioridade. Tá? Então, é quase isso que o Felipe está falando, só que ao invés de eu pegar os números de 1 até n, tá? Os números têm rankings, né? Rank 1, 2, 3 até n, tá? Então, estão ordenados, tem ordenamento. Ao invés de eu pegar eles de 1 até n, eu vou para cada elemento, né? Cada elemento da minha lista, eu vou atribuir uma prioridade que vai estar num conjunto maior, tá? E eu vou rodar o random. Deixa eu explicar. Então, tá. Então, a gente vai falar de dois métodos: o permutação por prioridade e o randomizing in place, tá? O segundo método é melhor porque ele, como o nome diz, ele roda in place, tá? E executa em tempo linear, enfim, tem vantagem, tá? E o objetivo dos dois métodos é produzir uma permutação aleatória, tá? Então vamos primeiro explicar como é que é permutação por lista de prioridade, tá? Então, a permutação por lista de prioridade, ela atribui uma prioridade a cada elemento da lista, tá? E depois você reorganiza a lista ordenando as prioridades, fazendo um algoritmo de ordenação. Tudo bem? Tudo bem? Ou seja, eu pego a lista de 1 até n e eu atribuo números
que são prioridades para os elementos dessa lista, tá? Prioridade 1, prioridade 2, prioridade 3, que não estão ordenadas, tá? E depois eu passo um algoritmo de ordenação para ter uma lista ordenada. Isso produz uma permutação. Oi? Posso pegar o nível de prioridade da lista original, para o tamanho, cria uma lista de 1 tamanho, e aí você vai vai manipulando todo tempo. Não, calma aí. A ideia é a seguinte. Para cada elemento, deixa eu escrever aqui, tá? Aqui está escrito, ó. Eu tenho a lista original ABC, tá? Eu quero permutar essa lista. Então eu atribuo para o A a prioridade 2, para o B a prioridade 3 e para o C a prioridade 1. Hã? Como você atribui? Eu digo já. Eu estou falando o seguinte. Primeiro que, quando eu atribuir uma prioridade, automaticamente eu gero uma permutação. Que vai ser ordenar essa lista. Que vai ser C, A, B. Tá? Se minha prioridade for diferente, sei lá, prioridade vermelha agora, sei lá, prioridade azul, azul já é verde, né? Prioridade verde aqui é 1, 4, 7. Sem graça. 7, 4. Qual vai ser a ordenação? A, C, B, tá? Então, quando eu atribuir uma prioridade para cada elemento da lista, depois eu rodo um algoritmo de ordenação. Isso me dá uma permutação. Tá? Tá claro, Luiz? É assim que funciona a permutação por prioridade. Pego minha lista, atribuo uma lista de números que são prioridades, escolhidos de uma maneira esperta, tá? E aí, essa lista não é ordenada, eu rodo um algoritmo de ordenação e aí passa a produzir uma permutação. O de ordenação, você roda na prioridade e na lista original. Rodo na prioridade. E faço associação depois, tá? Rodo a ordenação na prioridade. No caso aqui, a ABC não tem nem ordem, entendeu? Quem tem são as prioridades que eu associo. Tá legal? Tá. Então como é que você faz? Bom, isso aí tá meio bugado, entendeu? Enfim, um pouquinho bugado. Tá? Vou pular esse aqui que a formatação tá boa, tá? Então, como é que eu gero as prioridades? Que era o que eu estava comentando com vocês. Esses slides ficaram mal formatados, tá? Deixa eu abrir aqui um espaço vazio para comentar. Isso aqui tá bom, tá? Como é que eu gero as prioridades? Primeiro, digamos que eu tenho as listas de elementos, sei lá, elemento 1, elemento 2, até o elemento N, tá? Então o que é que eu faço? Eu pego a função random, tá? Isso aqui é o que eu quero permutar, tá? Então eu tenho que gerar prioridades, tá? Eu tenho que gerar uma prioridade para o elemento 1, para o elemento 2 até para o elemento N, tá? Então, para cada I, eu gero uma prioridade PI chamando a função random, tá? Não de 1 até N, tá? Porque as prioridades têm que ser diferentes, tá bem? Então eu vou chamar a função random de 1 até N ao cubo, tá? Aí aumentaria a aleatoriedade pegando N ao cubo, hein? Aumenta a chance de eu ter coisas diferentes. Eu vou pegar N números escolhidos aleatoriamente até N ao cubo, entendeu? Então eu tenho que calcular, eu quero só uma lista de números, tá? Eu vou começar a produzir números, né? Então, peraí. Né? Para I de 1 até N,
eu vou chamar de PI o random, vou chamar a função random de 1 até n, tá? Uma chamada dessa função. Isso vai me gerar uma lista de números, tá? Quando é que isso não funciona? Quando dois desses números forem iguais, tá? Exercício, prove que a chance de você chamar a função random n vezes e aparecerem dois números iguais, chamar a função n vezes de 1 com esse intervalo de parâmetros e aparecerem dois desses números iguais é menor que 1 sobre 1 sobre n, 1 menos 1 sobre n. Tá? Então, se n for grande, esse algoritmo vai gerar uma lista de prioridades válida com probabilidade 1 menos 1 sobre n. n igual a 100, por exemplo. Com 99% de chance, isso vai dar uma lista de prioridades válida. Tá? Oi? Pode. Aí eu pergunto, qual é a chance de você escolher uma lista de prioridades válida rodando esse algoritmo com n? Uma lista As de prioridades têm que ser distintas. Tem que ser distintas. Entendi. Senão eu não sei perguntar. Se as prioridades não forem distintas, eu não consigo perguntar. É igual. Entendeu? Oi? Tá com dois números iguais. Hã? Dois diferentes, Então, né? Qual é a chance de eu rodar n vezes o algoritmo de 1 até n e eu obter exatamente n resultados distintos? Hã? Não, bom, você pode fazer a conta depois, mas você vai. O primeiro pode ser qualquer um, certo? Bom. O quê? 1 sobre n elevado a n, é isso? Por quê? 1 sobre n fatorial elevado a n. O primeiro pode ser qualquer um. O segundo não pode ser o primeiro. O primeiro pode ser qualquer um. O primeiro pode ser qualquer um. Eu tenho n opções. Para o segundo, não pode ser o primeiro, né? Tá. O terceiro pode ser nenhum dos dois anteriores. Tá? Até 2, até 1. Esse é o número de, né? Você tem que, no final das contas, aparecer exatamente uma permutação, né? Agora, qual é o número total de possibilidades? N elevado a n. Tá? E esse negócio é muito pequeno. Quando n é grande. Tá? N fatorial dividido por n elevado a n é muito pequeno. Tá? Então a chance disso dar certo é muito pequena. Tudo bem? Tá claro? Se você botar um intervalo de 1 até n, aí você aumenta o intervalo, aí você tem a chance de dar certo muito grande. Fala, Rafael. Posso, porque na verdade você está fazendo o seguinte, ó. Digamos que o gerador fosse aleatório de verdade mesmo, é isso que a gente está assumindo. Não estamos entrando nessa tecnicalidade. Então o gerador está escolhendo números P1, P2, blá blá blá, Pn. Isso é uma sequência de números, cada um deles escolhido num certo intervalo. Qual é o intervalo que a gente está fixando? De 1 até n. Tá? E os números são naturais. Então eles têm que ser todos diferentes, porque eles têm que ser prioridades. Tá? De quantas maneiras você pode ter uma lista dessa, de modo que eles são todos diferentes de 1 até n? N fatorial. Essas são as listas válidas. Válidas no sentido que são prioridades válidas, todas diferentes. Agora, de quantas formas você pode escolher n números de 1 até n? Para o primeiro pode ter n, para o segundo pode ter n, para o enésimo pode ter n. N vezes, né? N elevado a n, entendeu?
Porque você pode ter repetição, tá? Então no total você tem n fatorial n elevado sobre n elevado a n, que é um número muito pequeno. Então não é uma boa ideia colocar de 1 até n. Aí você estende, usando essa ideia do Felipe, estende isso para um intervalo maior, tamanho n ao cubo, escolhe as prioridades nesse intervalo de tamanho de tamanho n ao cubo, escolhe essas prioridades e ordena usando essas prioridades, ok? Tá. O outro algoritmo, já tá, estamos já na final, tá? Ele faz uma permutação em place, tá? Então como é que ele funciona? Para cada i tá? Para cada i de 1 até o n, tá? Eu vou fazer o seguinte: eu vou escolher o elemento AI entre os termos da lista de i até n. Tudo bem? Vamos lá. Deixa eu fazer a figura que eu acho que fica mais fácil aqui. Eu pego a lista, começa com A1, A2, sei lá, deixa eu fazer alguns termos aqui. A1, A2, A3, blá blá blá, até AN, tá? Aí eu quero escolher o primeiro, eu quero fazer a permutação. O que eu faço? Eu rodo um random de 1 até n, tá? Escolho qualquer um dos elementos, tá? E aí, né? Isso vai me dar o primeiro elemento, tá? Vai dar o elemento o elemento A1 usa todos os índices, digamos assim, tá? Sei lá, escolhi o A2. Escolhi esse primeiro termo, né? Tá? Eu pego, digamos que deu esse aqui, deu 2. Rodei o random de 1 até n e deu 2, tá? Aí eu boto esse aqui, troco esse aqui como sendo A1, esse vira A1, meu primeiro termo na lista, tá? E agora esse vira A2, então eu passo para cá e eu tenho elementos de 2 até n, tá? E eu escolho aleatoriamente esses elementos, de A2 até n, qual vai ser o próximo da fila, usando a função random de 2 até n, tá? Eu troco ele com algum elemento que vem depois dele. Basicamente, isso não é complicado de explicar, não. É complicado talvez mais escrever do que explicar. Você tem n elementos. Você quer escolher o primeiro elemento. Aí você escolhe aleatoriamente, no sentido, cada um deles com probabilidade 1 sobre n. Aí você pega esse daí, tira da lista e bota no começo, né? Aí você sobrou n-1. Aí você escolhe esses n-1 com probabilidade de 1 sobre n-1 para cada um deles. Aí você tira, bota no segundo lugar da lista. Aí sobra n-2. Aí eu sorteio cada um deles com probabilidade 1 sobre n-2. Aí boto na lista e vou botando. Só que cada vez eu estou mudando a chance de eu escolher os elementos, entendeu? Eu só tinha jogando no começo. Eu estou mudando a função random em cada passo. Estou usando ela no intervalo 1 unidade menor. Tudo bem? Tá. Bom. Ok. Isso aqui eu acho que eu vou fazer na aula que vem. Já tá bem adiantado. Eu vou colocar na Classroom, vocês podem ler, né? Tá no limite aqui, tá? Que é provar que esse algoritmo funciona, né? Ou seja, ele está correto. Ele tem variante de loop, ele inicializa, ele mantém, tá? E também provar que ele faz o serviço, né? Tá? Que ele faz o que a gente quer, que é calcular a probabilidade quer dizer, que gerar uma permutação com probabilidade de 1 sobre n fatorial. Porque a probabilidade de cada
da saída de cada permutação é um sobrenome fatorial. Tá? Ok. Eu continuo isso na aula que vem, tá bom?